Boa noite para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Amados, nesta oportunidade eu começo este vídeo com esta pergunta: o salvo pode perder a salvação? Repito, um salvo pode perder da salvação? Pode perder a salvação? Quem está salvo, quem já goza da salvação, sim, quem está na graça, ele pode cair da graça? Ele pode perder a salvação? Ou será verdade aquilo que dizem os calvinistas? Uma vez salvo, salvo para sempre. É isso que os calvinistas dizem, que uma pessoa, quando é salvo, ele jamais perde a salvação. Jamais ele perderá a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Porém, vamos construir este vídeo em cima desta pergunta: o salvo, ele pode perder a salvação? Eu convido vocês para nós lermos em Hebreus capítulo 6, versículo 4. Veja bem, trata-se de uma discussão que envolve, vamos dizer, toda a Bíblia Sagrada, se o salvo pode ou não pode perder a salvação. Então, eu escolhi este texto aqui e nós vamos analisar apenas o texto de Hebreus. Certo? A questão que nós vamos analisar é apenas do ponto de vista do escritor que escreveu o tratado aos Hebreus. Certo? Um salvo, ele pode ou não pode perder a salvação. Então nós vamos fazer uma exegese, uma interpretação com base em Hebreus capítulo 6 e versículo 4 a 6. Então vamos lá. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Bom, então vamos analisar aqui esta leitura. De acordo com a leitura que nós fizemos aqui, é possível nós pregarmos que um salvo pode perder a salvação? Bom, aqui antes de eu responder esta pergunta, eu quero dizer para vocês o seguinte: de acordo com os calvinistas, eles dizem que esta passagem aqui, ela não está ensinando que um salvo perde a salvação. Sim, muitos intérpretes, ou alguns vão dizer que aqui não é uma ameaça séria, ou seja, é uma ameaça, mas que não reflete uma realidade. Seja como for, eles dizem que, quando eles lêem esta passagem aqui, eles dizem que aqui não está se tratando de pessoas salvas. E o texto não está dizendo que uma pessoa salva possa perder a salvação. Apenas nós temos uma ameaça. É isso que eles dizem. Será? Agora eu pergunto para vocês, será que o texto aqui, ele apenas traz uma ameaça? Uma ameaça? E nada mais do que isso? Vamos lá. Então vamos contextualizar. Eu vou chamar aqui o escritor de Paulo, certo? Não sei quem escreveu. A verdade é que não sabemos quem foi o escritor da carta aos Hebreus. Mas vamos chamar ele aqui de Paulo, certo? Vou chamar ele de Paulo, para facilitar. Então vamos lá. A carta aos Hebreus, ou tratado aos Hebreus, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo. E a audiência desse escrito, quem foram? Judeus convertidos ao cristianismo. Então Paulo aqui, ele escreveu, vou chamar aqui de carta aos Hebreus, exatamente está dizendo aos Hebreus, tratado aos Hebreus. Então quem são os destinatários deste tratado? São hebreus cristãos, certo? Quem são os destinatários? Vou repetir: hebreus
cristãos, se você preferir, judeus cristãos, ou seja, judeus que vieram do judaísmo e abraçaram o cristianismo. São estes os destinatários da carta aos Hebreus. O que foi que levou Paulo a escrever isso aqui? O que foi que levou Paulo? Ora, qualquer um que tenha lido já a carta aos Hebreus vai ver que ela é recheada de questões judaicas. Ela é recheada de questões judaicas. Do começo ao fim, ela traz as questões judaicas. Certo? Então vamos lá, contextualizando. O que é que estava acontecendo? O que estava acontecendo é que muitos cristãos, ou seja, muitos judeus cristãos, para quem esta carta foi escrita, eles estavam retornando ao judaísmo. Grave bem, o que estava acontecendo é que muitos judeus cristãos, vamos aqui, muitos cristãos estavam retornando ao judaísmo. E do ponto de vista do autor sagrado, retornar ao judaísmo chama-se apostasia, ou seja, deserção da fé, queda da fé, abandono da fé. Então, para o autor sagrado, para aquele que escreveu Hebreus, Paulo, ele considera que uma pessoa, no caso aqui, o tratado, que estamos considerando aqui, aqueles que estavam deixando a Cristo e retornando para Moisés, retornando para o judaísmo, eles estavam cometendo apostasia, ou seja, estavam abandonando a fé. Eles estavam, na verdade, recaindo. Eles estavam tendo um novo lapso. Isso eu vou já explicar aqui para vocês. Certo? Por que eu estou dando toda essa explicação? Para quando eu chegar em Hebreus 6, 4, 6, vocês já irem entendendo, porque já está contextualizado. Certo? Então, o que levou o apóstolo Paulo a escrever esse tratado foi que ele soube que muitos estavam abandonando a congregação, a sinagoga. Certo? Vamos ler aqui em Hebreus, capítulo 10, 25. Ó. Vou começar aqui. Ó. Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, ó, congregação no grego está sinagogue, a nossa sinagoga, como é o costume de alguns. Então foi o que eu falei. Alguns estavam abandonando a congregação, a sinagoga. Abandonando pelo quê? Pelo judaísmo. Estavam retornando ao judaísmo. Em outras palavras, estavam apostatando da fé. Estavam abandonando a Cristo. Não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia, ou seja, o dia da volta de Cristo. É isso que o autor tem em mente. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. É preciso se contextualizar isso. Alguns intérpretes, eles pegam esta palavra aqui. Por exemplo, eu lembro no começo da minha fé, que eu conversando com o irmão, ele estava desesperançoso da vida. Ele entrou numa fossa, como assim se chama, né? E eu perguntei para ele, irmão, o que está acontecendo? Eu vi ele numa mesa de bar. E ele disse para mim, irmão, não tem mais salvação para mim. Sim, mas o que está acontecendo, meu irmão? Ele era da igreja Congregação Cristã no Brasil, a conhecida Igreja do Véu. Na época, não sei como é hoje, na época, eles ensinavam o quê? Que uma pessoa, quando pecava, principalmente quando se prostituía, adulterava, perdia a salvação definitivamente. Não tinha mais salvação. E um dos textos que eles usavam era o que eu li, Hebreus 6, 4, 6, e esse aqui que eu acabei de ler. Ó. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então era assim que a Congregação Cristã no Brasil, a famosa Igreja do Véu, interpretava. Não sei se hoje ainda é assim, certo? Esse texto. E aqueles que pecavam, que caíam em prostituição, que adulteravam, já era. Estavam sentenciados ao inferno. É por isso que o irmão estava chorando, certo? E só estou te dando um exemplo como é que é mal interpretado esse texto. E aqui, como eu estou contextualizando, eu vou lhe dizer qual é o pecado que está em questão aqui.
O que Paulo está falando aqui não é de qualquer pecado, irmão. Professor, e que pecado é esse? É o pecado da apostasia. Ele não está falando aqui do pecado de prostituição, de adultério ou qualquer outro pecado, não. Ele está falando o que o apóstolo Paulo tem em mente aqui é o pecado da apostasia, ou seja, abandonar Cristo e voltar ao judaísmo. Não é qualquer pecado que está em questão aqui, é o pecado da apostasia. Ó, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós ser julgados merecedores aquele que pisar o Filho de Deus, que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança ou do testamento, com que foi santificado. Aqui ele está falando para crentes salvos, aqui é um recado para crentes salvos. E fizer agravo ao Espírito da graça, é uma pergunta, vou repetir, quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de uma ou duas, de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Ora, irmãos, aqui é um recado que Paulo está dizendo para salvos. O que ele está dizendo aqui? Aqueles que deixam o cristianismo, aqueles que estão deixando a congregação, que estão retornando ao judaísmo, o que Paulo está dizendo? Para eles, o que acontece? Eles sofrerão maior castigo. Primeiro, aqueles que estão deixando a Cristo e voltando para o judaísmo, eles estavam pisando o Filho de Deus. Estavam profanando o sangue da nova aliança. Sangue este com que eles foram santificados. É bom você ler aqui Hebreus 10, 29. E eles estavam fazendo agravo ao Espírito da graça. Tá certo? Agora vamos lá aqui, Mas o justo, versículo 38, mas o justo viverá da fé. Por que Paulo diz aqui, mas o justo viverá da fé? É porque aqueles que estavam deixando a Cristo e voltando para a lei, eles estavam abandonando a fé. Eles estavam deixando de viver pela fé e estavam retornando para viver pelas obras da lei, debaixo da lei. Então é por isso que Paulo cita aqui, até um texto de Abacuque, mas o justo viverá da fé. O que Paulo está dizendo? Irmão, se você deixar Jesus Cristo, você está deixando de viver pela fé. Você que está deixando a congregação e voltando para o judaísmo, você está abandonando a fé, você está deixando de viver pela fé e você está escolhendo viver pelas obras da lei. E as obras da lei não salvam ninguém. Aí é por isso que Paulo diz, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, é o que estava acontecendo com muitos irmãos, eles estavam recuando para o judaísmo, a minha alma não tem prazer nele. Aí Paulo agora se volta para ele e para os outros que perseveravam. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Veja que Paulo está dizendo que aqueles que estavam deixando a Cristo e retornando para o judaísmo, eles estavam se retirando para a perdição. Mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, meus irmãos, para nós compreendermos as palavras de Hebreus 6, 4 a 6, é preciso fazermos toda esta contextualização. Se você não contextualizar, e tudo tem que ser contextualizado, toda palavra, você perde o sentido, você dá o tiro errado. Então, o pecado em questão aqui, o pecado imperdoável aqui, não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O pecado aqui, que não tem perdão, conforme nós temos em Hebreus 6, 4, 6, é o pecado da apostasia. E esta apostasia aqui é o quê? Ela consiste do abandono da fé. Aqueles que tinham vindo do judaísmo para Cristo estavam deixando Cristo e retornando para o judaísmo.
E é em cima desta realidade que devemos entender as palavras de Hebreus 6, 4 a 6. Certo? Feita a contextualização, vamos lá. Vamos agora analisar o seguinte. O salvo, ele pode perder a salvação? Ele pode? O que você acha? Um salvo, ele pode perder a salvação? Olha o que Hebreus 6, 4, 6 vai nos dizer, né? Porque é impossível, olha esta palavra, porque é impossível, guarde bem, é impossível que os que já uma vez foram iluminados, quem é que foi iluminado aqui? Aqueles que aceitaram a Jesus. Faço a pergunta, quem são os iluminados aqui? Aqueles que aceitaram a Jesus e provaram o dom celestial. O que é o dom celestial aqui? É a salvação, meu irmão. E provaram o dom celestial. É salvação, meu irmão. Veja bem, o dom celestial aqui é a salvação, trazida por Cristo e pela presença do Espírito Santo no crente. Todo crente verdadeiro, ele tem este dom celestial. E se fizeram participantes do Espírito Santo, quem é que, vamos lá, quem é que se faz participante do Espírito Santo? É quem aceita Jesus. O mundo não faz parte do Espírito Santo, ele não experimenta o dom celestial e nem se torna participante do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é outorgado para quem? Para quem o Espírito Santo é outorgado? Para a igreja. Para crentes verdadeiros. Quem é que tem o Espírito Santo? Vou lhe perguntar, quem é que tem o dom celestial? Crente verdadeiro. Quem é que se torna participante do Espírito Santo? Crente verdadeiro. Vamos prosseguir, versículo 5. E provaram a boa palavra de Deus. E provaram, ou seja, degustaram a boa palavra de Deus. Para quem esta palavra aqui é? Para crente. Com quem é que Paulo está falando aqui? É com crente verdadeiro. É com crente que tinha ou tem o dom celestial, ou seja, o dom da salvação. É com crente que se fez participante do Espírito Santo. Prossigamos. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro. Aí aqui entra a palavra, versículo 6. E recaíram, ó, a tradução aqui traz e recaíram. Certo? E recaíram. Eu quero bem aqui só ler aqui no grego essa palavra aqui, ó. Vou ler aqui para vocês aqui, ó. O que diz aqui Hebreus, ó? Hebreus capítulo 6. Ó, o que diz aqui? Hebreus capítulo 6 e versículo, vamos ver aqui. Tendo provado, ó, recair. A palavra no grego aqui é parapessontas, que aqui é traduzido como tendo caído em apostasia ou então se desviaram. Certo? Então, o que estava acontecendo com este grupo aqui, que estava abandonando a Cristo e voltando para o judaísmo? Exatamente, eles estavam recaindo. Por que Paulo diz que eles estavam recaindo? É porque para Paulo, uma pessoa que não está na igreja, e no caso aqui era um judeu, para Paulo, os judeus eles estão caídos. A religião judaica é a religião dos caídos, dos condenados. O que ia acontecer? Muitos tinham deixado o judaísmo e abraçado a Cristo, então eles tinham sido iluminados, eles tinham sido feitos participantes do Espírito Santo, eles tinham adquirido o dom celestial. Mas o que estava acontecendo? Alguns estavam deixando a Cristo e retornando para o judaísmo. Isso caracterizava o quê? Uma recaída. Então vamos lá. Uma recaída. Vamos continuar aqui. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, ou seja, quanto àqueles que estavam deixando a Cristo e voltando para o judaísmo, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então, é impossível. O que é impossível? Qual é o pecado aqui que não tem perdão? De acordo com Paulo, contextualizando, qual é o pecado aqui? É o pecado de prostituição? Não. É o pecado de adultério? Não. É a blasfêmia contra o Espírito Santo? Não. O pecado em questão aqui, irmão, é o pecado da apostasia, que consiste do abandono da fé. Tinha um grupo ali que estava abandonando a Jesus Cristo e voltando para o judaísmo.
Para estes que estavam deixando Jesus Cristo e retornando para o judaísmo, era impossível, diz Paulo, era impossível para eles serem renovados para a fé. Era impossível, porque quando eles estavam retornando para o judaísmo, sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam crucificando de novo o Filho de Deus. Ora, quem foi que crucificou o Filho de Deus? Foram os judeus. E por que ele disse, ó, de novo estão crucificando o Filho de Deus? Exatamente, ele está mostrando, quando ele diz assim, vocês estão crucificando o Filho de Deus, ele estava mostrando a origem deles, ou seja, vocês, judeus, que crucificaram a Jesus Cristo, vocês aceitaram a Jesus Cristo, vocês experimentaram o dom celestial, vocês se fizeram participantes do Espírito Santo, vocês provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século do futuro. Só que agora vocês estão abandonando a Jesus Cristo e retornando para o judaísmo. Então saibam que vocês estão crucificando novamente o Filho de Deus. Em outras palavras, estão caindo na condenação novamente. Ou seja, aqueles que tinham sido tirados da condenação, das trevas da lei do judaísmo, tinham vindo para o reino de Cristo, para a luz, mas agora eles estavam voltando para as trevas. E uma vez que eles estavam retornando, estavam recaindo, voltando para o judaísmo, então Paulo diz, para vocês que estão abandonando a Jesus Cristo, para vocês é impossível uma restauração. Esta é a mensagem de Paulo aqui para a congregação lá, certo? E recaíram, sejam outra vez. O que aconteceu? Ele começa aqui, versículo 4. Porque é impossível, aí vamos completar aqui, é impossível o que? E recaíram, sejam outra vez renovados. É impossível eles serem renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Não tem, irmão, eu quero lhe dizer bem aqui, não tem outra forma honesta de se interpretar esse texto, ok? Esta é a forma correta. Então, a minha pergunta é, um salvo pode perder a salvação? O texto em consideração aqui mostra que sim. Agora devemos analisar o seguinte, está em foco qualquer pecado? Não, o pecado tratado aqui, o pecado que não tem perdão, aqui é o pecado de apostasia. Este pecado, repito, qual é a característica dele? Quem cometia esse pecado, o que ele fazia? Estava abandonando a Jesus Cristo e retornando ao judaísmo, ok? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.